103. Esta leitura irá do versículo 1 até o versículo 4. Eu convido os irmãos, com todo respeito, então, durante a leitura bíblica, nos coloquemos em pé. Os irmãos que quiserem participar, fiquem à vontade. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua face, a Tua glória. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Versículo 3. A Tua graça é melhor que a vida. Graças a Deus. Vamos louvar então o nosso Deus. Vamos cantar o hino 164, o hino Santo Nome Incomparável. Este encontro, se alguém estiver a caminho, Deus apresse também seus passos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por as nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que se renovou mais um dia nas nossas vidas. Que o Senhor possa estar ministrando o coração de cada um aqui nessa noite, Pai. E quem estiver vindo para a Tua casa, que o Senhor guarde, que o Senhor traga em segurança, que o Senhor também possa estar guardando cada vida aqui nessa noite, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração, que ela caia no nosso coração e frutifique, Senhor. Que o Senhor possa mesmo transformar as nossas vidas, Pai, que possamos sair daqui não como chegamos, mas que possamos sair daqui edificados na Tua palavra. Amém. Que o Senhor fala conosco, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir nessa noite, mas aquilo que precisamos ouvir de Ti nessa noite, Sim, Pai. Jesus. Entregamos esse culto na Tua presença, pedindo a Tua bênção sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém. Irmãozinho, um minutinho em pé. O pastor chegando à igreja, viu um garotinho espiando pela porta e perguntou: o que foi, filho? Ele disse: eu estou vendo, espiando se Deus está aí dentro. É claro que o pastor teve que explicar para ele que Deus não estaria fisicamente ali, mas estaria presente, claro, quando a palavra dele é lida, quando a gente ora,
Quando a gente louva seu nome, em todas as partes do culto, Deus está presente. E nós esperamos que você sinta, no decorrer desse culto, a presença de Deus. Então, que todos sejam bem-vindos. Aqueles que acompanham o culto também pela internet, Deus abençoe muito as suas vidas. E continue conosco aí. E diga para nós que você está aí. Mande o seu boa noite, mande o seu pedido de oração e nos acompanhe. Agora vamos então cantar um cântico de comunhão. E aí você pode dar uma olhadinha para o irmão, dar um tchauzinho, para dizer que você está feliz de estar na casa de Deus. Essa canção ela fala sobre a eterna aliança. A aliança que Jesus fez quando derramou seu sangue lá naquela cruz do Calvário, que fez com todos aqueles que confessam como seu Senhor e Salvador da sua Muito bem, irmãos, alguns avisos então importantes. Primeiro, vamos começar com o superintendente da Escola Bíblica Dominical. O que vai acontecer a partir do domingo que vem? Bom, próximo domingo a gente então vai estar de volta com a nossa Escola Bíblica Dominical presencial. Estamos aí estudando a possibilidade de gravar também, para dar essa continuidade nessas aulas virtuais que a gente vinha tendo, né? Finalizamos com essa última aula desse domingo agora. Finalizamos o nosso estudo do Evangelho de João. Agora vamos estar aqui conversando depois com o pastor e também com você da igreja para ver qual é o nosso assunto. Vamos estar estudando no decorrer do ano, né? Mas a gente espera a presença de todos. Vai ser uma grande alegria, né? Poder estar recebendo todo mundo de volta na nossa escola bíblica. 2 anos, um pouquinho já, né, pastor? Sem escola bíblica presencial, só online. Então, domingo que vem estamos de volta, se Deus quiser. Amém. Graças a Deus. Agora, Diácono André, tem alguma coisa a dizer de ontem? Como que foi? Agradecer a igreja, a participação, os esforços, quem ajudou ali preparando o lanche, preparando o lugar. Nós recebemos 44 pessoas, foi, né? Além dos nossos adolescentes, as crianças também e os adolescentes da igreja de Piba Sul. Tivemos a palavra do Douglas, que é um dos meninos que coordena lá o trabalho com a luva na igreja de Piba Sul. Então foi um momento muito especial mesmo com a chuvinha mesmo, foi muito divertido. Uma pena que o Léo não estava, mas foram poucos os que faltaram. Mas logo no mês que vem a gente já vai ter mais programações, é bem importante, a gente fica muito feliz de ver as famílias envolvidas, né? As famílias todas lá. Alguns que nem são adolescentes, né, mano? Mas estão lá junto, brincando junto. Adolescente depois de 50. Mas é assim mesmo, a gente agradece muito pela participação da igreja, porque é assim que a gente sabe que os nossos adolescentes vão crescer, vão conhecer a vida de igreja, vão conhecer a palavra. E a gente pede apenas a igreja que esteja orando por cada um, né? Porque é uma fase difícil às vezes, mas
mas eles estão aí firmes e a gente agradece muito a Deus por isso. Irmãos, um último aviso, né? Os demais avisos estão aqui no nosso boletim, mas 2 últimos avisos. O primeiro, até o final desse mês agora, que é terça-feira, é o último prazo para inscrições no 13º encontro da família. Nosso irmão Marcelo já confirmou o tema, né? Sua família, uma bênção. Então, um tema interessante para nós estudarmos, mas nós temos que dar a resposta para o hotel até o final do mês. Então, se você tem um amigo, né, dá um toquezinho lá para ele. Ô, Moca, dá um toque lá para o nosso amigo Fernando, nosso colega, Marquinhos, tudo gente boa, que gosta de estar com a gente. Né? Você conhece outros aí? Dá um toquezinho para ver se a gente, né, leva mais gente para esse encontro. E o outro aviso é assim: no final desse mês, todas as igrejas vão mandar uma ajuda para os missionários que trabalham em Santa Catarina. Temos missionário em Araranguá, em Bituba, aqui em São José. E também temos este colega, pastor, que ficou aí com o coisinho enfermo, né? O Arthur. Infelizmente, sexta-feira ele morreu. E ele gastou muito no tratamento dessa criança. Então nós também queremos ajudá-los. Então nós hoje queremos deixar para os irmãos a oportunidade. Depois, quando acabar o culto, você vai ver ali naquele Deus do braço e deixa alguma coisa que você quiser para a gente poder ajudar então, esses missionários. Queremos que eles possam ter uma oportunidade de aproveitar essa ajuda que nós queremos mandar. Né? Esse colega pastor, esse lá do Paraná, ele inclusive, a casa que ele morava era alugada e foi pedida, ele está até sem casa para morar agora. Então nós queremos ajudá-los. Ok, vamos por um minuto conversar com Deus. Você conversa com Deus como você conversa com um amigo. Diga assim: olha, essa semana eu fiz umas coisas que deixaram seu triste comigo. Falei coisas que não devia ter falado, pensei em bobagens, cometi erros, mas eu peço o teu perdão. Fale com Deus como você fala comigo. E a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. É só fazer isso. Então, por um minuto, curve sua cabeça e peça que o Senhor limpe seu coração de todo mal. Lembre-se, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Peça que esse sangue lave sua vida, seu coração, para você depois poder louvar a Deus nos cânticos. Muito bem, então, depois de um minutinho de oração silenciosa, vamos orar em voz alta, pedindo que Deus confirme seu perdão para nós. Eu peço ao diácono André que faça essa oração. Senhor nosso Deus, nós chegamos diante do Senhor, Pai, agradecidos e confiantes, porque nós sabemos que o Senhor olha para nós através da redenção em Jesus. Nós agradecemos e chegamos confiantes, porque nós sabemos que se dependesse de nós, Pai, nós não teríamos esse direito, nós não teríamos essa possibilidade, mas o Senhor providenciou o sacrifício de Jesus no nosso lugar. Por isso que nesse momento nós chegamos ao Senhor, confessando os nossos pecados, Pai, confessando a nossa pequenez, confiantes, Pai, na redenção, na salvação de Jesus. Nós agradecemos, louvamos, pedimos que o Senhor esteja aqui conosco. Que o Senhor nos fortaleça com o teu corpo, que nós possamos testemunhar do Senhor, louvar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter nosso momento de louvor, de adoração. E eu queria dizer para os irmãos que nós temos uma boa notícia, que eu esqueci de dar. É que essa semana chegou a carta de transferência da Daiane para a nossa comunidade. A partir de agora ela já é membro desta igreja. E está nos abençoando aí com o louvor.
Bem, amados, antes de nós passarmos o tempo de louvor, eu gostaria de, em nome do pastor da igreja, dar as boas-vindas ao Borges e à Vanessa e o Emanuel. Sejam bem-vindos. Que o Senhor ministre o coração de vocês, que vocês se sintam bem aqui nesse lugar. Amém? Agora eu quero convidar a todos a se colocarem de pé. O Borges e a Vanessa são nossos vizinhos. Meio distante, mas são nossos vizinhos, né? O Daniel também está aqui, ó. Ah, o Daniel. O Daniel é meu passageiro lá no escolar. Tudo bem, Daniel? Queridos, eu gostaria de estar lendo no Salmo 148, do versos 1 até o verso 5, que ele fala assim: Aleluia, louvai o Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol, louvai a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, e Deus tem algo a falar no nosso coração nessa noite. Pai, no nome de Jesus nós queremos, ó Pai, mais uma vez te agradecer, Deus, por essa oportunidade. Queremos te adorar, queremos nessa noite glorificar o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja ministrando cada coração aqui nesse lugar, Senhor. Que nós possamos ser tocados nessa noite pela tua unção, pelo teu poder, que o Senhor nos ensine a te louvar e te adorar, em nome de Jesus. Amém. A primeira canção é a superabundante graça do Senhor nas nossas vidas. Graças a Deus.
graça é melhor que a vida, né? A graça do Senhor é melhor que a vida. Essa próxima canção ela fala sobre laços de amor que Jesus fez entre eu e você. Eu não pude resistir, tão grande
Pai, por essa oportunidade. Obrigado a Deus por esse momento de louvor e adoração. Entregamos a Ti, Pai. Também oramos agora pela vida do Teu servo, Pastor Renato, que vai ministrar a Tua santa palavra, Deus. Que venha de encontro, Deus, no nosso coração, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Vou estar agora convidando as crianças para virem para o nosso culto infantil. É Eduardo veio? O Enzo veio? Quem mais veio? Gabriel veio? Vem, Daniel. Daniel veio? Muito bem. Chegou o Enzo. Que bom. Vamos orar por ele. Senhor, abençoa as crianças agora que estarão ali recebendo o estudo da palavra de Deus, ouvindo as histórias bíblicas, que fiquem guardadas essas histórias no coraçãozinho delas. Nunca se esqueçam. E quando crescerem, se mantenham no bom caminho de Jesus Cristo. Abençoa a professora Andréia esta lição, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ao nosso texto bíblico de hoje, para a nossa edificação, está aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Então nós iremos nos colocar em pé com respeito à palavra de Deus, que vamos ler agora, e você pode acompanhar esta leitura. Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus abençoe esse texto para a nossa reflexão. Podemos sentar. Irmãos, aqui nós temos uma das mais lindas palavras da Bíblia, a palavra graça. A palavra graça, na língua que foi escrita, original grego, é a palavra charis. E é uma palavra rica, porque ela traz proporciona muito bem-estar ao coração. Se você for ver as palavras derivadas da graça, você vai ficar encantado. Por exemplo, cara, que quer dizer alegria, do mesmo charis. O karma, que é também vindo ali o encanto, que também é provindo da mesma palavra. O carisma, que são os dons, talentos que Deus deu, também provém dessa palavra graça. Então tudo que é bom para o ser humano vem da graça de Deus. Graça quer dizer que é um favor imerecido. Ah, foi de graça. Não custou nada. Você não merecia, mas ganhou, recebeu. Isto é graça. É o amor de Deus se manifestando na sua vida de forma graciosa. Você não merecia, mas Deus olhou para você e com compaixão abençoou sua vida, abençoou a sua família. A graça é concedida então generosamente por Deus a todos. É um benefício imerecido. E é o único caminho para a nossa salvação, porque diz a Bíblia, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. E é também um remédio para curar nossas feridas interiores, aquilo que afeta a nossa alma e nos deixa triste. Embora esse conceito de graça esteja em toda a Bíblia, você vai encontrar mais assim, de forma bem nítida, nas cartas do apóstolo Paulo. E por quê?
Porque o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência na vida dele. Antes de se tornar um missionário cristão, ele foi um grande e dedicado fariseu. Ele mesmo disse: eu sou o fariseu dos fariseus. E o fariseu, ele era muito assim, aferrenho de seguir regrinhas e mais regrinhas, normas e mais normas, doutrinas e mais doutrinas, tudo para agradar a Deus, tudo para merecer um olhar divino. E então o apóstolo Paulo, que viveu isso, ele buscou o favor de Deus pelos méritos pessoais. Quando ele descobriu a graça, lá no caminho de Damasco, quando Jesus se encontrou com ele caiu do cavalo, ficou cego, e depois recuperou sua visão e escutou a voz de Jesus. Ali ele encontrou o que ele sempre esperava, que era a graça de Deus. Por isso ele falou assim: eu não dou valor à minha vida, porquanto que eu termine o trabalho que recebi do Senhor Jesus, de fazer a sua obra. E a minha missão é esta: anunciar a boa nova da graça de Deus. E foi toda a sua vida dedicada a anunciar a graça de Deus. A graça de Deus é uma doutrina exclusiva do cristianismo. Nas outras religiões não existe graça. Nas outras religiões você tem que se fazer merecer de Deus o favor dele. Nas outras religiões, as pessoas, seja lá um budista, um taoísta, qualquer outro aí, a pessoa tem que fazer coisas boas, ser bonzinho, bem comportado, bonitinho, para Deus dar uma olhada para ele e dizer: pô, merece ser abençoado. Então, todas as religiões existem sacrifícios, oferendas. Sim, eu me lembro da minha mãe, todos os anos subindo o Morro da Cruz. Era um morro que nós tínhamos lá em Joaçaba, em Arvoleste, um morro íngreme, lá na ponta uma cruz. E a minha mãe colocava o joelho em terra, chegava lá em cima com o joelho sangrando, para agradar a Deus, para Deus lhe dar uma bênção, para Deus olhar para ela. Então, embora pareça uma coisa de novidade, mas já no tempo do apóstolo Paulo, havia muitas pessoas assim, que achavam que precisavam agradar a Deus, para receber a sua graça e sua bênção. Então, quando nós entendemos a doutrina da graça de Deus, é uma questão de vida e morte, de salvação ou de perdição. E não existe coisa mais linda e mais abençoadora do que você se apropriar dessa graça que é oferecida gratuitamente a todos. Se você estudar as cartas de Paulo, você vai entender a natureza da graça. A natureza de um pássaro é voar. A natureza de um rio é correr para os mares. E a natureza da graça, que segundo o apóstolo Paulo, seria ser a superabundante, que transpõe barreiras, que vai longe, atingindo a pessoa. Mas a gente não pode subestimar o poder do pecado. Ele é terrível. Quando o cientista vai num microscópio e coloca ali uns micróbios, ele fica assim, extasiado com a capacidade que os micróbios têm de se desenvolver rapidamente. É atordoante, é assustador como eles se multiplicam rapidamente. E assim é o pecado. Começa assim com uma coisinha simples. Hoje eu peguei uma balinha do meu amiguinho, amanhã eu peguei um lápis e daqui a um tempo eu estou saltando o banco. É assim. Hoje eu dei uma olhadinha para aquela moça, amanhã eu passei a mãozinha e depois já estou indo para o motel. É assim. O pecado, ele é terrível, porque ele vai atingindo a pessoa, vai dominando, e como diz a Bíblia Sagrada, um abismo chama outro abismo. E assim a gente vai se afundando na vida. Então, onde superabundou o pecado, onde o pecado se mostrou tão forte, ali se manifestou também superabundante a graça de Deus. Então, se o pecado é um inimigo feroz, a graça é muito mais poderosa. Se o pecado se propaga ao som, à velocidade do som, a graça se propaga à velocidade da luz. Se
o pecado se propaga em proporções aritméticas, a graça se propaga em dimensões geométricas, ou seja, ela é sempre maior que o pecado que quer nos dominar. É interessante, irmãos, porque nas histórias da Bíblia sempre tem a graça de Deus por trás. Lembram de Lucas 15? Um homem tem 100 ovelhas, ele perdeu uma. Ele deixa as 99 e vai buscar aquela única ovelhinha com todo carinho. Por que ele faz isso? Porque isso é a graça, e vai buscar aquela que está longe. A outra história, a mulher perdeu uma moeda de 10. Ela deixa as 9 e vai buscar aquela moedinha perdida. E isso é a graça. Deus sempre indo ao encontro de quem está perdido. Na história maior do filho pródigo, aquele rapaz diz para o pai: me dá a parte da minha herança e vou gastar, vou fazer festa, e sai de casa, e no fim ele gasta tudo, ele perde os amigos, vai viver lá entre os porcos, e um dia ele diz: vou voltar para a casa de meu pai. Ele chega todo catingoso, todo sujo, fedendo porcos, e quando o pai o vê, corre e o abraça. Isso é graça. O pai disse: dê um banho nele, coloque uma roupa limpa, sapato nos pés, um anel no dedo, e mate um boi aí, façamos uma festa. Ele estava perdido, foi achado, precisamos nos alegrar. Isso é a graça. É a graça de Deus que se alegra, que busca, que vai ao encontro de quem está perdido. Mas por que tantas pessoas sofrem com culpas, então? Por que tantas pessoas se sentem prisioneiras de amarguras? Por que tantos milhões de pessoas têm sentimentos de inferioridade? Por que tantas pessoas não conseguem entender essa graça de Deus oferecer a todos? Por que tem tanta dificuldade de entender que Deus é gracioso? Eu e você precisamos de entender essa graça, irmãos. Essa graça magnífica de Deus, que nos faz herdeiros dele. Essa graça que manda Jesus Cristo. Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho. Essa graça que envia o Filho para nos salvar. Essa graça que nos dá o Espírito Santo para nos conduzir, iluminar. É a divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando em função da graça de Deus para nos acolher e nos abençoar. Mas quais seriam os adversários da graça? É claro, a gente falou aí, o arqui-inimigo é o pecado. Mas existem outros camuflados que o inimigo coloca para tentar nos iludir e tentar nos desviar da graça de Deus. Esses adversários têm seus nomes, e o primeiro deles se chama então o legalismo. O legalismo, o que é isso? É aquela ilusão que a gente tem de que se eu for bom, se eu fizer coisas legais, se eu cumprir rigorosamente os mandamentos, se eu fizer umas cerimônias, Deus vai me abençoar. Ou seja, eu vou negociar com Deus. E Deus, porque eu sou bonzinho, vai me dar a sua graça. O apóstolo Paulo, ele quer nos ajudar a entender que não é assim, que não funciona dessa forma. A lei, ela não foi dada para a gente cumprir direitinho ali e merecer o céu. A lei foi só um aio dessa Bíblia. Ela nos conduziu até Jesus. Ela disse, a lei me disse: você é pecador. E mostrou, lá está a solução, a graça de Jesus. Ou seja, se eu tentar me salvar pela lei, observar, eu não vou matar, não vou roubar, não vou fazer isso, aquilo, daqui a pouco um desses aí eu caio e acabo, meu Deus, eu estou perdido. Então não seria este o caminho da lei, onde superabundou o pecado, ali superabundou também a graça de Deus. A lei veio para mostrar o pecado, e a graça veio para mostrar o caminho. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então há esta ilusão, né, irmãos, de que eu legalizo, se eu for bonzinho, eu vou merecer o céu. Eu me lembro do pastor novo que chegou lá na nossa igreja em Joaçaba. Eu era um novo crente ainda, estava sentado ali, e o pastor chegou e disse: irmãos, vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero que vocês me digam o que você tem que fazer para ser salvo. Um se manifestou aqui, outro lá, eu fiquei quieto, porque era crente novo. E aí
se levanta a esposa do presbítero, há muitos anos na igreja. Disse: pastor, eu acredito que eu tenho que fazer muitas coisas ainda para Deus. Eu fiz tão pouquinho para vencer a salvação. Eu preciso me esforçar mais, fazer mais boas obras, mais caridade, para Deus me abençoar e me salvar. Ela não tinha entendido a graça de Deus. Ela era uma legalista. Ela achava que tinha que cumprir a lei. Quando nós não conseguimos cumprir a lei, acontecem duas coisas. Uma, a gente fica esgotado, porque tanto se esforçar para cumprir e não consegue, daqui a pouco a gente está exausto. Ou a gente se torna uma pessoa insensível com os outros, porque a gente diz: tá bom, eu não mato, não roubo, mas aquele ali faz isso. Aquele ali, eu me torno impiedoso, insensível com os outros. Aí eu passo a também ser um julgador dos outros, que não são legalistas. O segundo inimigo da graça de Deus é o liberalismo. É algo que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e daqui a pouco vai chegar no Brasil, tá? É aquela ideia de que Deus é amor. Deus vai perdoar todo mundo no final. No final ninguém será mais condenado. Deus é tão bom que vai perdoar até o diabo. Até ele vai ser, no final, redimido. E então essas pessoas passam a viver assim uma vida de frouxidão moral. Não é pecado fazer isso, não é pecado fazer aquilo. Esse pecadinho que Deus nem vai dar bola. Se não matar, não roubar e não adulterar, as outras coisas Deus nem vai dar bola, Deus vai deixar passar. Eles acham que existem pecadinhos que Deus não releva. Lá para a década de 70, um grande psiquiatra, o Karl Mencher, ele escreveu algo importante. Ele não era cristão, tá, gente? Mas ele escreveu um livro intitulado O que aconteceu com o pecado? Porque ele via que aquelas pessoas que vinham ali consultar com ele, aquelas pessoas com perturbações, culpas, dramas emocionais, ele descobriu que essas pessoas não tinham passado por um processo de arrependimento, reconhecimento do pecado, pedir perdão para Deus, se livrar-se da culpa e ser feliz. Como tinham abolido a questão do pecado, como tudo era permitido, as pessoas ficavam só acumulando culpas, e daqui a pouco estavam todas lá estressadas e doentes. Mas o apóstolo Paulo respondeu aquelas pessoas, dizendo: bom, então se a graça de Deus é assim, quanto mais eu peco, mais Deus me abençoa, então eu vou pecar? Ele falou: de forma nenhuma, vocês não vão fazer isto, né? Se você já foi liberto do pecado, você não vai voltar a pecar outra vez, você não vai fazer isto. Então ele mostra que, como cristão, embora eu seja livre, eu não vou viver uma vida liberal, frouxa, sem regras, etc. Então vocês perceberam, por um lado tem o pessoal super regrado, tentando fazer tudo para agradar a Deus, e outro lado o pessoal frouxo que acha que não, Deus é bom, que não vai acontecer nada mesmo, que vai ter tudo ser salvo. No final são todas pessoas que vão ficar tristes, angustiadas e com o coração pesado na sua alma. Tem um cântico aí que as nossas crianças cantam, irmãos, que eu estava até brincando com a Margarida, como é que é aquela musiquinha mesmo, falei, em que diz assim: cuidado, mãozinha, cuidado, olhinho com o que vê, cuidado, olhinho, cuidado, mãozinha, cuidado, tá. O Salvador está olhando para você. Então as crianças ficam com medo terrível de Deus. Meu pai, Deus está só me espiando. Quando eu pecar, ele vai me castigar. Então, às vezes nós estamos ensinando as crianças a não crer na graça superabundante de Deus, mas crer no Deus que é um Deus que quer somente a nossa castigo, a nossa pena. Irmãos, quando eu falo da graça, eu me lembro bastante do testemunho bonito de John Newton. O John Newton, ele nasceu lá em Londres, e até os 7 anos ele teve a mãe do lado. A mãe criou ele ensinando a Bíblia, ensinando os cânticos, ensinando a decorar salmos. A mãe dele era uma mulher santa. O pai era um navegador, tinha um navio e viajava pelo mundo todo, de vez em quando aparecia em casa, etc.
Mas aos 7 anos a mãe morreu. E ele ficou com o pai. O pai logo casou com outra mulher, teve outro filho e não deu bola mais para ele. Por isso, aos 11 anos, ele se juntou com uma gangue de meninos malcriados, meninos levados, meninos perigosos. E ele passou a fazer muitas coisas erradas. E já entrou para a marinha, com 11 anos, hein? Já entrou para a marinha, trabalhar em navio de carga. E durante 5 anos ele fez isto. E dentro do navio ele levava uma vida como os marinheiros, pervertida, de palavrões, xingamentos, maldições, né? E ele só teve um momento assim que ele deu uma respirada quando ele ia embarcar no navio, e no último minuto, antes de entrar no navio, ele disse: não vou nesse navio. Aquele navio afundou e todos morreram. Aí ele se lembrou: o Deus da minha mãe, foi a graça de Deus que me salvou. Mas logo ele voltou à rotina, logo ele se tornou novamente um homem perdido, um homem sem Deus, um homem sem religião. E eles diziam: a religião só serve para a gente ter uma entrada garantida no céu, mas os pecados eu gosto e faço. Aos 19 anos ele foi obrigado a entrar na marinha, e quando entrou na marinha, o que aconteceu? Ele desertou. E então ele foi pego, preso, surrado, maltratado, passou por várias humilhações, e ele ficou com 2 sentimentos: ele ia se matar; 2, ele ia matar o capitão do navio. No fim, ele passou por um outro navio, e era a época do tráfico de escravos. Ele então começou a entrar nesse negócio. 100 mil negros foram trazidos por navios da Inglaterra para o Caribe, e ele estava envolvido nesse negócio aí. E ele não era bem quisto pelos capitães, porque ele fazia chacotas, ele inventava música para ridicularizar os capitães, para amaldiçoar a vida deles, e também não era nem um pouquinho bonzinho com os escravos, porque era o negócio dele. Ele foi então deixado lá na África para pegar os negros, e enquanto ele estava fazendo isso, ele contraiu malária. A mulher que ficou para cuidar dele era amante do capitão do navio, e achou que ele devia morrer, porque ele estava fazendo uma coisa ruim. Então não deu remédios, não deu comida, não cuidou dele, mas ele salvou. Mais uma vez ele se lembrou: Deus, puxa, foi a graça de Deus que eu não morri. E quando ele conseguiu melhorar, ela acusou de que ele estava fazendo umas tramóias, enganando o capitão do navio no negócio. E por isso ele foi passar pela mesma situação dos escravos. Esse dono do navio jogou ele lá no porão do navio, com pouca roupa, com pouca comida, pouca água, e durante 1 ano ele ficou ali, naquela escuridão. Até que ele convenceu esse capitão do navio de que vendesse ele para um outro traficante. Esse outro traficante parecia um pouco mais humano, disse: não, você é uma pessoa que já ajudou muito, fulano lá eu conheço, você tem prática no negócio, então você vai ficar cuidando como feitor dos meus escravos. E numa dessas viagens que ele estava fazendo, sobreveio uma grande tempestade, e ele ficou ali à deriva. Então ele pensou: o que eu vou fazer? Vou orar. Deus, tenha misericórdia, esse navio vai afundar. E mais uma vez o navio então não afundou. Mas ele teve um sonho. Ele sonhou que ele tinha um anel e que ele jogou o anel no mar. E esse anel representava a graça de Deus. Ele disse: eu me livrei da graça de Deus, mas foi ela que me salvou. Depois, em outro navio, a mesma situação. Esse navio também ia afundar. Não afundou porque ele carregava cera de abelha no porão, e aquela cera vedou. Mas ele orou muito ali para ser salvo. O capitão do navio chegou até a pensar: vamos jogar esse John aí no mar, porque ele deve ser um Jonas que está fugindo, e ele está causando essa desgraça para nós. Ele orou muito, muito, muito. E então esse navio acabou, veio um vento de Deus, né? E levou o navio para a praia, e eles se salvaram. Então quando ele chegou em terra firme, ele disse: puxa, eu preciso voltar àquele Deus da minha mãe. Aquele Deus que sempre tem sido gracioso comigo. E ele então pensou: mas aquele foi só aquele pensamento de um momento.
porque logo ele voltou ainda a fazer o tráfico de escravos. Ele ainda fez 4 viagens trazendo escravos para a América. Mas foi num desse tempo, então, que ele, chegando numa ilha, ele foi tocado por Deus. Ele foi lá num canto, se ajoelhou e disse para Deus que ele ia entregar a vida ao Senhor Jesus, que ele não queria mais fazer aquilo e que ele não ia mais traficar escravos. E ele então voltou para a Inglaterra, se juntou ao William Wilberforce, que era um grande abolicionista, e batalhou muito para que acabasse o tráfico de escravos. E ele se tornou um pastor, depois de tantas coisas erradas, depois de ser um homem. E nas pregações dele, ele passou a enfatizar 2 coisas: a graça de Deus, porque ele lembrou que todas aquelas situações que ele escapou com vida, foi a graça que o sustentou. E ele passou a falar dessa graça. E ele também começou a cantar muito e fez hinos bonitos sobre o nome de Jesus, porque ele tinha blasfemado muito do nome de Jesus, porque ele, nas viagens, ele ridicularizava as histórias bíblicas, ele ria dos cultos que faziam nos navios, ele zombava de Deus, ele zombava dos crentes, ele ridicularizou o nome de Jesus. Então ele passou a escrever só hinos que exaltaram o nome de Jesus, e falou quão doce é o nome de Jesus. Isso ele falou muitas vezes: quão doce é o nome de Jesus. Quando ele estava bem velhinho, ele disse: eu esqueci tudo, eu só não esqueci 2 coisas: que eu sou um grande pecador e que eu tenho um Salvador cheio de graça para me salvar. Nós vamos cantar um hino agora que ele compôs. Como ele compôs esse hino? Quando ele estava numa viagem trazendo os negros, havia um negro lá no fundo do navio, e aquele negro só sussurrava. E essa música ficou gravada na mente do John Newton. E quando ele se tornou um cristão, ele escreveu uma letra. E nessa letra, ele falou: é maravilhosa, graças a Deus. E é isso que nós vamos cantar no final. Porque a graça de Deus é tremenda, é maravilhosa. Vamos cantar, pessoal? Talvez você não conheça, mas a letra vai estar exposta aí, você vai poder seguir e cantar conosco. Nunca esqueça, seja o que for, a graça de Deus é suficiente para todos nós. A graça de Deus é maravilhosa. Não esqueça disso. Se você esqueceu tudo que o pastor Renato falou aqui, eu não lembrei mais nada da mensagem, mas eu lembro uma coisa: ele falou da graça de Deus, que é maravilhosa. Vamos ficar em pé?
obrigado por esta graça. Não custou nada para nós, mas custou a vida de Jesus. Não fomos nós que o encontramos, estávamos perdidos. Foi Ele que nos achou. E obrigado por esse tão grande amor que nos acolhe. Abençoa todos que aqui vieram, Pai. Se alguém chegou aqui com uma pessoa doente ou enferma, receba esta graça da cura espiritual, da cura física, da cura emocional. Se alguém chegou aqui, Pai, com a vida financeira toda bagunçada, abençoe, Pai, para que as coisas rumam, aconteçam. Dê a tua graça também para a vida desse irmão, dessa irmã. Se alguém tem aqui a casa, o lar, perturbado por forças do mal, com dificuldades de relacionamento, permita que a graça de Deus invade essa casa e o perdão, o diálogo, o entendimento surjam. Se alguém está lembrando uma pessoa amada sua que não está aqui agora, nós pedimos, Senhor, que lá onde ele estiver, também a graça de Jesus alcance aquele que está doente, aquele que está com problemas espirituais. Pai, abençoa aqueles também nesta noite querem que o Senhor abençoe, Pai, a sua vida em outras áreas, talvez na área de pai, de mãe, do seu negócio, não sabemos, Pai. Hoje eu quero pedir aqui uma bênção especial para o nosso irmão Leandro Gaspar, Pai, esse querido irmão que sempre está acompanhando a gente pelo culto na internet e nos mandou esse pedido, Pai, por essa consulta cardiológica preparada terça-feira, que tudo dê certo para ele, Pai. Também esteja encaminhando, Pai, a cirurgia da Margarete, que ela possa, Pai, se for da tua vontade, acontecer e tudo dar certo para ela e ela vencer esta enfermidade. Pai, colocando sua vida nas tuas mãos, colocando a vida de cada pessoa que aqui veio e pedimos as tuas bênçãos e a tua graça em nome de Jesus. Agora, Senhor, a tua bênção. O Senhor nos abençoe e guarde, faça resplandecer sobre vós seu rosto, tenha misericórdia de vós, sobre vós levante seu rosto, vos dê sua paz. E o nosso grande Deus possa ir adiante de vós para vos guiar, atrás de vós para vos proteger dos homens maus que vos armam ciladas, ao vosso lado para vos acompanhar, acima de vós para derramar grandes e copiosas bênçãos sobre vossas vidas e dentro dos vossos corações para vos dar a verdadeira felicidade, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, não esqueça de pegar então o boletim com o diácono Michel. Aqui na mesa está o boletim do domingo passado. Se alguém não veio do domingo passado, veio o boletim, pode pegar então aqui. E o diácono Antônio preparou um cafezinho. Então, se você tiver um tempinho mais, dê uma passadinha ali no salão, tome um cafezinho, converse um pouquinho com os irmãos e tenham todos uma excelente e abençoada semana.